Você conhece os 3 tipos de predicados que há na língua portuguesa? Você sabe que toda oração precisa de sujeito e predicado, que são os termos essenciais de um período. Mas você sabe que podemos ter 3 predicados diferentes em cada oração? Bom, nós temos os predicados nominais, os predicados verbais e os predicados verbonominais. Vamos conhecer cada um deles? O predicado nominal é aquele que possui verbo, com certeza. Sem verbo não há predicado. Porém, o verbo ele é um verbo de ligação, que nós chamamos ele de um verbo fraquinho, porque ele serve apenas como ponte para ligar o sujeito à sua característica, à sua qualidade. Olha bem esses exemplos. A casa está limpa. A casa, sujeito. Está, verbo de ligação, que está ligando a casa para a sua característica. Limpa, limpa, adjetivo, um nome. Então, esse predicado, ele não tem um verbo como a palavra mais forte, a palavra que segura ele, mas um nome. Então, é um predicado nominal. A menina ficou assustada. A menina, sujeito, ficou, verbo de ligação. Está servindo como ponte entre a menina e a sua característica, assustada, mais um adjetivo, um nome, segurando aí esse predicado pra gente. Predicado nominal. O rapaz parecia cansado. O rapaz, sujeito, parecer, verbo de ligação. E cansado, a característica do rapaz, mais um adjetivo segurando o predicado, um predicado nominal. E o predicado verbal? O predicado verbal já possui um verbo forte, um verbo significativo, um verbo de ação. Olha esses exemplos. Ana gosta de café com leite. Ana, sujeito, gosta, verbo significativo, de café com leite, o complemento verbal. O menino chorou. O menino, sujeito, chorou, mais um verbo significativo. Um verbo tão forte que ele possui todo o sentido nele mesmo, nem precisa de um complemento verbal, mais um predicado verbal. Eu comprei um carro. Eu, sujeito, comprei, verbo de ação, verbo significativo. Um carro, complemento verbal, predicado verbal. Quando é que acontece o predicado verbo nominal? Bom, nesse caso, o verbo é significativo, mas depois dele vai vir também um nome forte, uma qualidade, uma característica do sujeito que não pode deixar batido, não. É um nome que está ali junto com o verbo segurando esse predicado. Olha os exemplos. O cãozinho correu feliz. O cãozinho, sujeito. Correu, verbo de ação. Feliz, a característica do cãozinho, um adjetivo aí forte que qualifica o sujeito. Então, não tem para onde correr. Esse predicado ele é verbo nominal. Paulo riu despreocupado. Paulo, o sujeito da oração. Riu, o verbo. Despreocupado, a qualidade do sujeito. O adjetivo, um nome forte, um verbo forte. Predicado, verbo nominal. Ela comeu bolo satisfeita. Ela, sujeito, comeu um verbo significativo. O bolo, o complemento verbal desse verbo. Mas logo depois vem o nome, o adjetivo satisfeita, caracterizando o sujeito, ela. Então, nós temos duas palavras muito importantes aí: o verbo comer e o adjetivo satisfeita, segurando esse predicado. Mais um predicado, verbo nominal. Deu para entender a diferença desses três tipos de predicado? Como eles estão sempre presentes na nossa oralidade, na nossa escrita? Pois não deixe também de compartilhar esse conteúdo para quem você sabe que também precisa.